A saúde brasileira, a saúde em Minas Gerais e, por consequência, em Uberlândia e nos municípios que compõem o Triângulo Mineiro, não está fácil. Está complicado. Por mais que o governo invista, ainda tem paciente à espera de UTI, paciente à espera de cirurgia e muita gente nas filas nas unidades esperando consulta médica. O município, o estado e a federação dizem que tomaram medidas e que diminuíram essa questão, porque se não tivesse tomado, a reclamação seria maior. Para a população que espera, o dia a dia é difícil, passar, às vezes, horas numa fila esperando uma consulta médica. Para discutir esse assunto, estamos recebendo aqui no Política Cruzada, no nosso estúdio do Política Cruzada, 3 autoridades sobre o tema saúde. Uma representando o município, que é o secretário de Saúde, Dr. Dario Passos. Uma representando o Estado de Minas Gerais, o Superintendente Regional de Saúde, Dr. Almir Fontes. E uma representando o governo federal, o Dr. Hélio Lopes, que é o diretor clínico e diretor de serviços clínicos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Bom dia para todos, prazer em receber vocês aqui e também agradeço por aceitarem o convite para vir discutir esse assunto que há muito eu esperava os 3 aqui reunidos para a gente poder falar sobre isso. Bom dia, doutor Dario, doutor Almir, doutor Hélio. Bom dia. Bom, não é segredo para ninguém que nessa semana que passou, nós tivemos 2 atos importantes que foram tomados. Um foi a continuidade do decreto emergencial em saúde pública aqui em Uberlândia. O decreto pela primeira vez foi publicado em julho do ano passado e ele foi republicado no início desse mês, mais precisamente na semana que passou. Doutor Dario, para quem está acompanhando, qual é a importância desse decreto, o que ele significa, o que ele pode ajudar a mudar esse cenário que está posto aí? Olha, como você colocou, Rick, né, é um decreto que nós estamos prorrogando, ele teve uma validade de 180 dias e ele venceu dia 22. Frente a uma situação que a rede pública vivencia, entre elas a questão do próprio Hospital de Clínicas, né, que já na semana anterior à publicação do decreto, já havia colocado uma situação de suspensão de procedimentos eletivos. Essa já foi uma situação culminada ainda com essa situação emergencial do Hospital de Clínicas, com a publicação também, suspensão de outros procedimentos e atendendo apenas a questão da urgência e emergência. Somado a questão da greve dos médicos, também nós estamos na rede pública municipal, né? Isso é um agravante. Temos também uma outra condição que não é só local, ela é estadual e é nacional, que é a questão do combate ao Aedes, que é outro tema importante e que para nós é relevante combatermos o Aedes para não termos problema nem com a dengue, nem com o chikungunya, nem com o zika. Então, essa somatória fez com que o decreto pudesse ser prorrogado e nós teremos instrumento para que possamos tomar algumas medidas que serão necessárias caso demore mais algumas soluções, principalmente no Hospital de Clínicas, né, o próprio combate ao mosquito da dengue, da chikungunya e do zika. Então, essa é um instrumento, é a ferramenta que nós achamos importante, por isso foi prorrogada a publicação. Antes do doutor Almir falar, eu vou vir aqui no Hospital de Clínicas. Doutor Hélio, o hospital, mais uma vez, conforme o doutor Dario já lembrou ali, teve que tomar essa medida de praticamente fechar as portas para os pacientes de Uberlândia e região que não sejam de extrema urgência. Por que novamente essa medida foi tomada, doutor Hélio? Bom, eu não entendo bem como fechar portas, né? O que nós fizemos foi uma regulação dos casos que poderiam entrar no hospital, reservando a carência de insumos e medicamentos por desabastecimento, por vários motivos que a gente, não sei se a gente, né, mas temos uma carência muito grande de insumos e medicamentos e nós entendemos que nesse momento a gente devia reservar esse pequeno estoque que a gente tem para atendimento de urgências e emergências, sendo que os eletivos, que não há risco de vida, né, ou que não podem, né, ou que no curto espaço de tempo não podem evoluir para uma emergência, o atendimento desses pacientes.
a maioria dos eletivos, eles podem aguardar por seu procedimento por um período aí de 1 a 2 semanas, e nós acreditamos que na próxima semana, nos próximos 10 dias, essa situação se reverta. O senhor citou os casos eletivos, para quem está acompanhando, só traduzindo, porque são terminologias médicas, né, são termos médicos, é para aquele paciente que tem um problema de saúde, precisa passar por uma cirurgia, mas ele pode aguardar. É diferente daquele que está, por exemplo, com risco de morte. Mas, doutor Hélio, me deixe fazer uma ponderação aqui. Tem um paciente que a gente acompanhou mais ou menos 1 ano, e aí o município se envolve nessa questão. Eu sei que não depende só disso, depende de questões ligadas ao paciente também, mas ele está precisando fazer um transplante de rins. Aí, com esse paciente, a gente soma outros que a gente possa usar como exemplo. Houve momentos que o hospital estava preparado para poder fazer a cirurgia, mas ele estava com uma imunidade muito alta, daria uma rejeição do rim se fizesse o transplante. Aí houve momentos que ele estava com a imunidade baixa, de acordo com o médico dele, no momento correto para poder fazer o transplante. Mas aí o hospital estava com essa dificuldade. E aí adiou por 2 meses, por mais 2, por mais 2, e se não me engano já passou de 1 ano. Situações como esse paciente, num momento que o hospital está passando por essas dificuldades, esse paciente vai continuar na fila? Ou esses pacientes vão continuar na fila? Não tem solução? São situações, por exemplo, cirurgias como cirurgia de câncer, a gente tende a dar prioridade. Algumas cirurgias cardíacas, em que o doente tem risco de, num curto espaço de tempo, evoluir para uma situação crítica, a gente tem dado prioridade. As transplantes a gente tem dado prioridade. Talvez esse doente tenha acontecido algum impedimento há 1 ano atrás, mas a coisa não voltou agora mais na direção do hospital. A situação específica desse doente não deve ter retornado ao hospital. Eu não sei aonde, em qual ponto da atenção que o impedimento está correndo no momento. Mas ele seria ontem mesmo tinha um possível transplante que nós abrimos o centro cirúrgico e aguardamos. Não é um transplante de um doente de Paços de Minas. Eu vou me aprofundar nesse caso aqui e a gente vai conversar. Pode olhar. Doutor Almir, como é que tem sido o trabalho do governo do estado em unir essas duas pontas para garantir pelo menos um mínimo de atendimento nesse período tão crítico que a gente vive? Verdade, Gê, que assim, hoje o papel do Estado, né, quer dizer, ele deixa de ser um ator coadjuvante para ser um dos atores na saúde pública da nossa região. O que significa isso? Primeiro, fortalecer a regionalização. O que significa fortalecer a regionalização? É dar condições aos municípios para que eles consigam tratar os seus pacientes, os seus munícipes, sem que tenham que encaminhar para Uberlândia. A gente sabe que, como você mesmo já disse, existe uma situação conjuntural, que é mundial, que é brasileira, né? A inflação da saúde é muito maior do que a inflação oficial. Quer dizer, hoje as pessoas têm vivido mais e melhor pelo acesso à medicina. Quer dizer, hoje a gente sabe, na nossa região, quase 70% da população utiliza o SUS, que equivaleria quase 1 milhão de pessoas utilizam diretamente o SUS. E o custeio, né, em função das pessoas hoje viverem mais e melhor, quer dizer, hoje tem mais doentes crônicos, mais doentes que precisam de procedimentos de alto custo. Então é um custeio crescente em ordem progressiva, o que não acompanha o recurso que a saúde disponibiliza. Pra você ter uma ideia, o município de Uberlândia tem disponibilizado quase 1/3 do que arrecada para a saúde, mesmo assim, em função da epidemia do trauma, né, a gente vê uma quantidade de acidentados de moto, o câncer, hoje a gente tem pacientes cada vez mais jovens com câncer, doenças cardiovasculares, o infarto, o derrame, ou seja, um conjunto de ações que depende basicamente de uma promoção da saúde, de uma atenção básica, é uma outra questão conjuntural. Quer dizer, como nós não tínhamos até então um investimento muito grande na atenção básica, isso tem acontecido nos últimos anos e é prioridade do governo estadual, na pessoa do nosso governador Fernando Pimentel, do secretário Fausto, é investir mais na atenção básica. O Uberlândia tinha uma cobertura de 25%, hoje está quase 50%. A atenção básica evitaria que o posto de saúde da família, quer dizer, é o médico lá no bairro da pessoa. Se a pessoa tivesse um hábito de procurar, ou se tivesse uma ampliação da cobertura, ações de promoção, as pessoas não ficariam doentes, não teriam infarto, tratariam a sua hipertensão no posto de saúde, não evitariam chegar até a questão de transplante. Ou seja, como não existe essa cobertura adequada e como existe uma epidemia de doenças e as pessoas hoje estão tendo mais acesso à saúde pública de qualidade, com exames e medicamentos, o alto custo da judicialização, quer dizer, hoje uma parte do custeio para a saúde está
está direcionado também com gastos de justiça que são adequados, mas que acabam também tirando uma parte desse recurso, tem feito com que a situação de saúde pública na nossa região, em Minas e no Brasil, fique cada vez um pouco mais difícil. Então o Estado tem esse papel de regionalização. O que é isso? É articular junto ao município, junto ao hospital de clínica. Na verdade, o hospital de clínica é um prestador na rede, a gente tem que ter uma visão de saúde como rede. O que é rede? O município de Uberlândia tem um papel, o município de Araguari tem um papel, Ituiutaba tem um papel, Monte Carmelo tem um papel, Patrocínio tem um papel. O que significa isso? O Estado tem contribuído através de ações, por exemplo, credenciamento. A gente fez algumas ações de credenciamento no hospital de clínica, de serviços que são feitos que não recebiam, por exemplo, credenciamento do transplante de olhos, músculo esquelético, transplante de rim, unidade coronariana, quer dizer, recurso que ele não recebia, que passou a receber, que indiretamente acaba contribuindo para aumentar o custeio. Ações, por exemplo, o Estado conseguiu aumentar o PROHOSP, que é uma parte do recurso que o Estado passa, foram quase 8 milhões ano passado, mais o ProURG foram um pouco mais de 2 milhões. No final do ano, o Estado conseguiu um recurso que sobrou do teto de alta, média complexidade do Estado e repassou quase R$1.600.000 para o Hospital de Clínicas, mas, mais uma vez, a gente tem atuado também em Araguari, fortalecendo a Santa Casa de Araguari, em Patrocínio, fortalecendo a Santa Casa de Patrocínio, em Monte Carmelo, fazendo com que o Monte Carmelo consiga terminar o seu hospital. E hoje a gente já tem uma realidade que quase 90% dos munícipes são atendidos no seu próprio município, ou seja, quase só 10% da região vem para Uberlândia, através dessa ação que o Estado tem feito na regionalização. E além da implantação das redes, que a gente pode falar no segundo momento. Tá certo. Bom, vamos lá, vamos a algumas ponderações. O senhor citou aí sobre a judicialização da saúde. Doutor, me permita dizer, só judicializa, e aí eu não estou pondo a culpa em ninguém, mas ao mesmo tempo pondo em todos, né? Só se judicializa aquilo que não foi feito, porque as pessoas precisam de atendimento e não tem jeito. Sei que a questão da saúde se arrasta aí talvez há mais de 10 anos, esse problema, mas a gente precisa de ações mais efetivas para isso, para tentar resolver. O senhor citou o ProURG, aí me veio à memória, e o doutor Hélio está aqui, pode até me ajudar. Recentemente, me parece que 3 deputados do Estado estiveram, aqui de Minas Gerais, estiveram no Hospital de Clínicas, conhecendo a demanda, as necessidades, né? Inclusive, esse recurso aí foi a informação que me chegou, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. O hospital não tinha batido, o governo do Estado não tinha batido no teto que ele é obrigado ainda a aplicar, que são 12%, teto de ações em saúde, 12% do que ele arrecada das receitas. E só conseguiu bater porque destinou recursos como esse que vieram para cá. Onde é que está o erro nisso, superintendente? Porque se o governo do Estado tem na mão o orçamento e sabe que desse orçamento ele tem que gastar 12%, e aí numa extrema urgência ele faz um investimento no final de dezembro, a liberação de recursos no final de dezembro para bater o teto, não está errando, não está faltando administração nessa questão, superintendente? Na verdade, Rick, essa é uma questão, só voltando à questão de judicialização, acho que é fundamental, é importante. Eu sou extremamente parceiro, concordo e aprovo a ação de todos os promotores, eu acho que é válida. O fato que isso às vezes acaba, como é um recurso que não está no orçamento, é um custeio adicional para a saúde. Agora, claro que, como você disse, é fundamental, é importante, tem que ser feito na medida do possível, aí com critérios que a gente sabe que a grande maioria dos nossos promotores e juízes são muito bem intencionados, aliás, todos eles. Em relação à questão do que você está falando, esse recurso adicional de 1.600.000 foi porque sobrou, o que se produz a mais, o Hospital de Clínicas e o município de Uberlândia, eles produzem um pouco a mais do que aquilo que está pactuado. É receber X, mas produzir o X mais alguma coisa. Esse X mais alguma coisa no Estado que sobrou, que não foi utilizado, esse dinheiro volta para o Estado e o Estado distribuiu entre algumas cidades polos, como é o caso de Uberlândia. Como o Hospital de Clínica viu que ele tem uma importância regional, esse recurso foi passado para lá. É importante que nós avaliemos o para frente, quer dizer, existe questionamento se o Estado aplicava ou não os 12%. Eu acho que cada um tem seu momento histórico. Tem que dizer, aplicou. No ano passado aplicou, sim. Mas aplicou já assim, no desligar da luz. Aplicou, né? A gente sabe que a situação conjuntural do país é complicada. Nós imaginamos que esse ano, pelo menos no Estado, a situação melhore um pouquinho, pelo menos são as perspectivas do governador, do nosso secretário, na área de saúde, com recursos, com essas várias políticas que estão sendo feitas, política de implantação de redes, de doentes crônicos, de atenção hospitalar, como eu disse, você tentando qualificar alguns hospitais dessas cidades com custeio e qualificar o tipo de atendimento, a gente avalia
que aos poucos, evidentemente, ser uma ação que surte efeito em médio prazo, a situação vai começar a melhorar na nossa região, como já tem melhorado alguma coisa. Doutor Hélio, na semana que passou, conforme o hospital tomou essa medida de restringir os atendimentos, a gente soube que era dificuldade do governo federal de passar o que é de direito da nossa regional, do nosso hospital de clínicas, cerca de 10 milhões de reais. É isso, o governo federal tem atrasado esse repasse e ele chegou nessa semana que passou, conseguiu cair na conta para o hospital pôr as coisas em dias? 10 milhões de reais é uma média que nós temos, que é o repasse do Fundo Nacional de Saúde, que é a remuneração pelo serviço que nós prestamos e que é remunerado de acordo com a tabela SUS. O custeio é muito maior que isso. Nós temos um contrato de metas, um contrato físico com a gestão municipal de saúde e a remuneração por esse serviço prestado. Nós somos um prestador de serviço. Esse valor mensal ele varia entre 9 milhões e 10 milhões e meio. Então tem períodos que a gente produz mais, tem períodos que a produção cai, então dá uma média de 10 milhões. Esse repasse era feito historicamente entre os dias 8 e 12 de cada mês. No mês de novembro, ele já saiu, o repasse ocorreu no dia 30. Já fechando o mês. Fechando o mês. Em dezembro, repetiu novamente, dia 30. Aí criou uma dificuldade muito grande para a gente, porque os fornecedores, de um modo geral, eles entram em férias coletivas entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro. Toda negociação a gente tem que fazer antes do dia 15. Não tivemos possibilidade de negociar por causa desse atraso do repasse em dezembro. Esse foi um dos estupins desse agravamento do abastecimento. Desde novembro está vindo assim, nessa dificuldade. Agravou um pouco em dezembro e janeiro, que a gente esperava o repasse entre o dia 8 e 12, até agora, eu certifiquei hoje de manhã, não ocorreu ainda. Então, isso começa a gerar grandes dificuldades, por exemplo, de pagamento de pessoal. Esse dinheiro entra na conta da UFO ele é repassado para a FAEPO é que administra todo o recurso. A FAEPO é que faz compra, a FAEPO é que faz pagamentos de fornecedores e pagamento de pessoal, contratado por ela para prestar serviço dentro do hospital. Se esse repasse não ocorrer hoje, a dificuldade pode aumentar. Agravar ainda mais? Porque semana que vem, você imagina, se entra na conta da UFO na segunda-feira, ele é repassado para a FAEPO 2, 3 dias depois. Aí nós temos uma semana de carnaval. Você não consegue. Nós estamos falando em pelo menos 15 dias ainda agravada a situação. Então nós estamos contando com repasse hoje. E entra na conta FAEPO aí segunda ou terça-feira. Aí a gente ainda tem algum tempo para fazer algumas negociações. Mas, doutor, qual é o motivo, qual é a alegação do governo federal para vocês, do Ministério da Saúde, para esse... Não temos resposta. Não tem resposta? Não temos resposta. Isso tem ocorreu no prazo adequado em alguns estados, em outros, alguns hospitais, isso tem ocorrido. Mas por exemplo, tem informação que a UFMG também está em situação semelhante à nossa, não recebeu esse repasse. O Uberaba, se não me engano, não recebeu também. O FTM. O hospital dele também não recebeu o repasse. Quer dizer, em Minas, por outro lado, três maiores unidades... Rio de Janeiro recebeu em tempo adequado. O que tem faltado, superintendente? Me ajuda nisso. Eu sei que a responsabilidade do repasse do dinheiro é do governo federal, mas a gente vive um momento ímpar, no bom sentido, eu espero que seja no bom sentido, de ter unido ou de ter alinhado os três representantes, a administração municipal, a administração estadual e a administração federal. Por que o Rio de Janeiro foi privilegiado, se é que eu posso falar em privilégio, porque o dinheiro é do Estado, faz-se necessário fazer o repasse? Por que Minas Gerais não conseguiu isso, superintendente? Na verdade, o custeio da saúde advém de impostos. Quer dizer, se você tem uma situação mas por que o Rio de Janeiro recebeu? Nacional, complicada, então assim, isso às vezes acaba impactando para você conseguir aquele montante que é devido à instituição que você pagar no tempo devido. Quer dizer, pelo que o Dr. Hélio está falando e pelo que a gente sabe, em alguns momentos houve atraso, mas nunca houve não pagamento. Quer dizer, então você tinha que pagar dia 15 ou dia 20, você pagou dia 30, quer dizer, um atraso de 15 a 20 dias.
Agora, evidentemente, a gente sabe que as situações de cada estado são situações particulares. A gente sabe a situação do Rio de Janeiro nesse momento também é complicada, pode ser que se deva a isso. Agora, no que tange... mais grave do que a nossa. Parece que é um pouco mais grave que a nossa. Agora, no que tange ao Estado, o Estado tem conseguido honrar, como eu disse, a gente inclusive conseguiu não dá para ajudar a cobrar lá em cima. E a gente tem feito isso. Quer dizer, o próprio secretário Fausto foi com o doutor Elmiro, com o prefeito Gilmar, com o secretário a Brasília, conversaram na época com o ministro, inclusive para rediscutir o teto. A gente tem feito um conjunto, um grupo de estudo para avaliar o custeio da saúde de Uberlândia, que a gente sabe que a gente tem produzido mais em algumas áreas, como na oncologia, na cardiologia, e a gente não tem recebido da forma que deveria, mas evidentemente para que nós consigamos provar ao Ministério da Saúde, a gente tem que ter um embasamento técnico. Então tem que ter não só embasamento técnico, mas a informação no sistema que avalia que de fato você está prestando aquele serviço. Por exemplo, o hospital de clínica, às vezes um paciente entrou lá, ele faz um procedimento e vários outros. Nem sempre aqueles outros que também impactam financeiramente são colocados no sistema para que... pagos. São pagos. Por quê? Porque não depende do governo federal. O governo federal vai avaliar o que foi feito. Mas se você não alimenta o sistema, se o paciente fez 10 procedimentos, você coloca só um, aqueles 9 procedimentos não serão pagos. Hoje é alimentado, doutor? Hoje é alimentado esse sistema todo que o doutor Almir está dizendo? A gente tem trabalhado para que isso, né, seja aprimorado. E é uma preocupação muito grande nossa, porque a partir do momento que a gente detectou que boa parte da dificuldade, que a gente poderia melhorar o nosso faturamento, dependeria de ações desse tipo, né? Então nós tomamos medidas para aprimorar essa informação dentro do sistema, para melhorar esse faturamento nosso. Vamos lá para outra ponta. Eu posso só acrescentar? Sim, claro. Eu sou testemunho, quer dizer, eu posso dar esse depoimento, o seguinte, a todo momento que a gente tem recorrido ao Estado e ao município, eles têm sido parceiros, inclusive para essa interlocução com Brasília, o prefeito Gilmar Machado, o secretário estadual de saúde, em vários momentos que a gente recorreu a eles prontamente atenderam e foram parceiros nessa interlocução lá com o Brasil. Só não tem ainda atingido o objetivo, mas a interlocução continua batalhando, brigando lá. Não tem dúvida. Doutor Dario, vamos lá. Semana que passou, os médicos novamente reclamaram, eles estão em greve, uma parte da categoria trabalha, a outra não, e aí eu não estou direcionando, não estou falando mal desse ou daquele médico. Eu estou dizendo que o senhor está enfrentando uma dificuldade. O HC está com essa restrição. O senhor vai ficar com uma conta, pelo menos por enquanto. Como é que está essa questão, esse atendimento, essa situação lá com os médicos? O senhor tem conseguido negociar, tem conseguido fazer com que pelo menos parte da categoria trabalhe? Tá, antes de falar dos médicos, eu gostaria de complementar a fala, inclusive o doutor Hélio colocou, sobre a incursão do nosso prefeito, né, da gestão municipal, em buscar essas melhorias. Junto ao Estado, né, o prefeito tem conseguido essas incursões. É bom que se diga que o doutor Almir não citou, mas até a questão do cofinanciamento do Hospital Municipal. Né, o prefeito Gilmar conseguiu com o governador que houvesse um aumento nesse valor do repasse para custear o Hospital Municipal. Quanto vai ser? Ou quanto já está sendo? Era para ser, antes de nós assumirmos a gestão, a pactuação era 25% do custeio para o Estado, 25% para o município, 50% da União. Essa é a divisão. Ao longo dos anos, isso foi caindo, né, ao ponto do Estado chegar a ficar com menos de 20%. O prefeito Gilmar e o governador Pimentel, em acerto, retornaram ao custeio de 25%, que é o que acontece hoje. Quer dizer, já houve uma melhora significativa de recursos do Estado para o município de Uberlândia. Então, isso, nesse alinhamento que você colocou, dessa linha, né, tripartite aí da União, do Estado e do município, né, já aconteceu. Em referência ao Hospital de Clínicas, o prefeito ele tem feito incursões sistemáticas, inclusive nesse período agora dessa crise agora imediata que o hospital está, o prefeito tem diariamente buscado junto ao Ministério tentar essa antecipação desses recursos. Né? Isso é testemunho mesmo de férias, ele tem tentado, o nosso prefeito em exercício também, buscado em Brasília a antecipação desses recursos para o Hospital de Clínicas. Então isso é bom que se diga que esse alinhamento ele continua, né? E o prefeito tem buscado sim essa melhoria, principalmente para o Hospital de Clínicas. Quanto à nossa questão dos médicos, né? Nós tivemos aí uma deflagração de greve e que do nosso ponto de vista, aqui
temos que deixar claro, respeitamos o direito de greve de qualquer categoria, de qualquer trabalhador, né, está na legislação trabalhista, então nós não somos contra isso. Agora, os motivos que foram alegados pela categoria, a nós não estava condizente. Né? Tentamos negociação, tentamos acordar várias situações, reconhecemos os itens de pauta tirados da Assembleia que foram reivindicatórios, entre eles questões salariais, dias de pagamento. Então, aqui também a data de pagamento foi cumprida daquilo que foi conversado e foi dialogado. Nesse exato momento não tem ninguém com salário atrasado, não é isso que o senhor quer dizer? Não tem nenhuma categoria com salário atrasado. Nem com um parcelo de 13º. Nem nada atrasado. Então isso tudo foi cumprido. Né? Os outros itens de pautas que foram tirados da Assembleia, questão de reposição de insumos, de materiais e de medicamentos. Né? Aqui está até o doutor Hélio colocando aqui a dificuldade do hospital com os insumos. É bom que se diga aqui, e houve sim um desabastecimento na nossa rede, como está havendo no Hospital de Clínicas, e foram vários motivos. E isso é uma escala. Acho que todos lembram que o ano passado nós tivemos aí o quê? Uma epidemia de dengue. Nós tivemos a própria crise do Hospital de Clínicas, que fez com que a rede absorvesse grande parte de clientela, e absorvendo essa clientela, nós vamos ter um maior consumo, que eram situações que não estavam planejadas. E às vezes esse não planejamento, por situações que ocorreram, houve um consumo maior e a reposição disso ela é mais demorada. Todo final de ano existe problema com fornecedores, né, de não ter em depósito, não ter para pronta entrega. Então isso foi mais um fator dificultador. Temos conseguido agora na rede buscar esse abastecimento através de atas maiores que proporcionam compras mais regulares também. Né? Então, isso estamos conseguindo fazer esse abastecimento na rede, quer dizer, então estamos dando como cumprido. Talvez um ou outro item, isso é normal faltar. Né? Nós estamos garantindo o atendimento lá do paciente da urgência, isso estamos garantindo. Condições de trabalho, como uma das reivindicações, estruturas de trabalho. Né? Nós temos aí unidades, e as UAIs são estruturas às vezes de décadas. Né? Logicamente, isso, uma deterioração do imóvel, das condições, temos buscado reformas, às vezes não adequadas ainda daquilo que é necessário, e às vezes nem vamos conseguir. O próprio Hospital de Clínicas é um hospital antigo também que tem situações estruturais que não vão ser corrigidas. Né? Então, são situações que nós estamos convivendo. Para isso, o que nós estamos buscando fazer de melhorar essa estrutura? Reformas naquilo que é possível ser feito, mudança de estruturas na atenção básica, né? Como o doutor Almir colocou, e essa é bom que se deixe claro aqui, é prioridade da gestão do prefeito Gilmar Machado, investir na atenção básica, porque sabemos que investir na atenção básica, nós vamos evitar essas urgências. Mas não pode descuidar da urgência, doutor. De maneira alguma, existe planejamento também para isso. Na atenção básica, estamos aí com estruturas novas, né? No ano que passou, 2015, foram inauguradas 4 unidades, já havia sido feita mais uma no ano anterior, estruturas de atendimento de unidades básicas de saúde da família, né? Ou seja, estrutura em que comportam cada unidade dessa 3 equipes de saúde da família, com atendimento de uma população adscrita de mais de 10 mil pessoas. Né? Então, isso é investimento, isso é melhoria de condições de trabalho. Então, essas situações, outra reivindicação que foi colocada, às vezes excesso de trabalho provocado por hora extra, né, dos próprios profissionais. O que nós estamos trabalhando, já viemos trabalhando, quer dizer, a própria excesso de hora extra é uma condição que não é adequada pela legislação trabalhista. Então, nós temos que fazer essa redução de horas extras e, ao mesmo tempo, criar condições para que possamos contratar mais profissionais. Foram publicados aí chamamentos públicos, né, de contratação da classe médica, de categoria médica, de técnicos de enfermagem, e até uma outra questão que os próprios colegas médicos reivindicaram, questões de segurança. Estamos aí com um chamamento também para a contratação de vigilante. E, pegando um gancho, o decreto ele permite fazer essas contratações emergenciais. Então, do nosso ponto de vista, a greve, né, ela, por considerarmos que estávamos atendendo, né, talvez não na totalidade, essas reivindicações, a Prefeitura achou por bem estabelecer, entrar com ação judicial
pedindo o fim da greve. E aí assim foi feito. Isso está no processo na Justiça do Trabalho, né? O juiz responsável fez uma conciliação até que o processo pudesse ser julgado, decretando ou não a ilegalidade da greve. Já já a gente vai falar sobre isso. É um instantinho só para a gente tomar uma água.